de número 23. Versículo 7. Provérbios 23, 7. Vamos ler só uma pequena parte, a parte A. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Está aí na sua assim? Como é que está na sua? Assim é. Como você se imagina? Porque como você se vê, assim você é. Nós somos um retrato daquilo que a gente se vê. Não é outra coisa. É dessa forma, é dessa maneira. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que até imaginamos, mas não nos vemos vencendo. A gente até projeta, mas a gente não se imagina naquilo. A gente vê a possibilidade de ter, mas a gente não se vê chegando lá. A nossa vida é resultado da nossa visão, daquilo que eu vejo que sou. Isso é uma verdade. Quando Deus, lá em Gênesis, Ele disse: façamos o céu e a terra, vamos criar todas as coisas, tudo vai existir. E Ele começou a criar os luminares, começou a criar o céu, as estrelas. E quando chega no homem, Ele vai dizer assim: vamos fazer o homem. Para criar a terra, os luminares, Ele disse: e haja. Mas para fazer o homem, Ele disse: nós vamos fazer. E nós vamos fazer a imagem. Imagem significa, nós vamos fazer uma cópia. Façamos o homem uma cópia nossa. Imagem e semelhança. Nós fomos feitos uma cópia de Deus. Não foi no haja, foi na cópia. E muitas das vezes a gente não entende que foi dessa forma que Deus nos fez. Uma cópia. Nos fez igual a Ele. Deus criou todas as coisas. Quando Deus disse assim: e haja as aves. A pergunta: quem ensinou as aves a voarem? A ave nasceu. Quem ensinou ali aquelas primeiras aves a voar? Façamos o peixe. Quem ensinou o peixe a nadar? Ó, você tem, né? Pode nadar, você vai e você consegue ficar embaixo, tá? Estou te dando um toque. Mas aí quando chegou na gente, Ele disse: eu vou fazer uma cópia. Ou seja, eu vou fazer alguém que tem uma parte de mim dentro dele. A questão é que eu preciso entender que existe um propósito, que Deus me fez com um propósito. Deus fez a ave com o propósito de voar. Ele fez os peixes com o propósito de nadar, de habitar no oceano. E Deus me fez, e existe um propósito nisso. A questão é que muitas vezes eu olho para dentro de mim e não consigo enxergar que existe um propósito na minha vida. Eu não fui feito simplesmente para habitar, para povoar a terra. Existe um propósito de Deus, e eu preciso olhar para dentro de mim e conseguir enxergar esse propósito. Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que Deus me fez? Essa é a questão. Como eu me enxergo, assim eu
Sou. E nós vivemos um tempo em que as pessoas não entendem isso. A gente acabou de viver um tempo de pandemia e tantas outras coisas, e um monte de gente com medo de morrer, da pandemia pegar, um monte de gente com medo de não conseguir passar. Ei, ó você aqui, vivo, leve, solto, abençoado de Jesus. Você não morreu, sabe por quê? Porque existe um propósito nisso. Às vezes parece que quando a pandemia veio, eu vi um monte de crente assustado, amedrontado, acuado, como se Deus não soubesse o que estava acontecendo, como se Deus não tivesse controle. Ixi, chegou uma pandemia, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso avisar os crentes lá na terra. Não, irmão, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem esse poder. Não acontece nada se não for permissão de Deus. Então tudo isso que você viu aí, toda essa avalanche, tudo que aconteceu, as guerras, terremotos, pestes, Covid e tudo mais, tudo isso tem um propósito de Deus. Deus tem controle de tudo. Ai, o mundo vai acabar, Covid. A terra, ela caminha para o fim. É para o caos mesmo, não é outra coisa. Só que quantos são cristãos aqui? Quantos são homens e mulheres de Deus? Então você tem que entender que enquanto a terra caminha para o caos, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele caminha para a consumação, porque é no final que vai haver a redenção, e você vai morar na Jerusalém celestial, nas ruas de ouro. Irmão, é bem diferente. Enquanto o mundo termina para o fim, para o término, você está caminhando para uma redenção, para uma consumação, para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova vida. Entenda isso. Eu vejo muito crente, então, irmão, Paulo entendeu isso, se eu morrer hoje é lucro. Eu vejo muito crente que quer ir para o céu, mas tem medo de morrer. A gente tem que entender que existe um propósito. Existe um propósito. Tudo na nossa vida tem propósito. Ei, vem para mim. Lembra daquele homem chamado Moisés? Então, Moisés, vamos resumir aqui a história de Moisés. Moisés matou um egípcio, Moisés fugiu, ele está lá, ele vai lá para o deserto, fica lá no deserto, mas aí, uma hora Deus chama ele, mas aí, Deus fala para ele, Moisés, fala com a rocha. Moisés pega e vai bater na rocha. Deus chama Moisés lá para o monte e fala, Moisés, dá uma olhadinha aí, está vendo essa terra toda aí? Beleza, você viu aí, né? Então, você só vai olhar, nela você não vai entrar. E aí a gente olha para esse homem chamado Moisés, a gente reflete na história dele. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi alguém que matou, ele era um homicida. Moisés, ele era alguém que era rebelde, Deus mandou ele falar, ele bateu. Era alguém difícil. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que um dia de fracasso não justifica o propósito que Deus tem na tua vida. Não é porque hoje não deu certo, não é porque hoje não funcionou, não é porque nesse momento aquilo que você imaginava não aconteceu. Isso não justifica o propósito que Deus tem na tua vida, é muito maior do que qualquer coisa. Ei, esse Moisés aí, quando você vai lá, fala com o judeu para ver. De quem que o judeu fala? De Davi e de Moisés. Quem é importante? Davi e Moisés. Ele não vai falar, então Moisés matou, né? Moisés bateu na rocha, a gente fica aqui. Agora ele não, para ele tem importância. Então, irmão, sabe por que tem importância? Porque quando ele lembra de Moisés, ele lembra daquele homem que cumpriu o propósito. Moisés, mesmo matando, mesmo sendo rebelde, pensa, Moisés com mais de 2 milhões de pessoas num deserto, e não foi por um dia nem dois, liderando, levando. Moisés sabia qual era o propósito dele, Moisés sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, liderar todo aquele povo, caminhar
guerrear com todo aquele povo, um povo rebelde, mesquinho, um povo que só fofocava, um povo que só reclamava. Mas Moisés sabia qual era o propósito. Deus havia depositado no coração dele para conduzir aquele povo para a terra que mana leite e mel. Quando você sabe o seu propósito, irmão, talvez no meio da caminhada vai ter dias ruins, vai ter dias de rebeldia, vão ter dias que você vai desejar morrer, talvez vai ter dias que você vai matar até um na palavra, mas você sabe qual é o propósito de Deus. Continua seguindo, continua seguindo. Moisés não parou por quê? Porque sabia qual era o propósito. Será que foi fácil liderar 2 milhões de pessoas? E todo dia alguém enchendo o saco, hein? Moisés, não tem maná. Então Moisés, não tem o que beber. Moisés, não tem o que comer. Agora nós quer pão, agora nós quer carne. Eu acho que muitos de nós, no lugar de Moisés, teria largado aquele povo. Mas sabe por que ele não deixou? Porque ele sabia qual era o propósito. Olha para o irmão que está do teu lado, dá uma cutucada nele, pergunta para ele: você sabe qual é o seu propósito? Quem lidera um povo desse no meio do deserto, só pode saber qual é o seu propósito. Lembra de João Batista? Está no deserto também. Uma roupa estranha, o cara comia mel e gafanhoto, negócio estranho, comida estranha, roupa estranha, ele se vestia estranho, comia estranho, mas está lá no deserto. João Batista foi o profeta, o pregador de uma palavra só, e era duro, hein? Arrepende aí, ó. Senão, João Batista ganhou milhares e milhares, e ele era o pregador de uma palavra só. Ele só pregava aquilo. Você tem que se arrepender, hein? Senão... Ele foi chamado para esse propósito. Quando João Batista saiu do propósito, que ele foi pregar no palácio, ele morreu. Porque Deus tinha chamado ele como a voz que clama no deserto. Aí ele foi pregar lá. Quando ele foi pregar, a primeira vez foi pregar, pronto, foi preso, pediram a cabeça, tchau. João Batista sabia qual era o propósito para ele, sabia. Sabe, quem sabe qual é o propósito, irmão? Se você entende qual é o propósito de Deus na tua vida, você não tem que ir em outro lugar, você não tem que fazer outra coisa. Olha para dentro de você, entenda para o que Deus chamou você e cumpra o propósito. Quer ver mais? Vamos falar de Neemias. Neemias está lá, no bem bom, comendo, bebendo, dormindo, mas alguém fala para ele: rapaz, lá os seus pais, lá em Jerusalém, o negócio está feio, está tudo caído, tudo destruído. Neemias podia ficar ali, estava legal, estava bom. Só que quem sabe qual é o propósito de Deus na vida dele, sabe, ele se compadece com os outros, porque ele sabe qual é o propósito. Neemias podia fingir que não estava nem aí, que não estava nem entendendo, que não estava nem compreendendo, mas quem sabe qual é o propósito, irmão? Ele tem compaixão de quem está sofrendo, porque esse é um dos propósitos. Eu vejo nas igrejas hoje, as pessoas, estando bom para mim, o restante está legal para mim, para o outro, aí você se vira. Não, irmão, quem conhece e entende o propósito, ele tem compaixão e tem sensibilidade. Olha que coisa, Neemias está servindo vinho para o rei, mas ele está triste. Aí a Bíblia diz que o rei vai olhar: por que você está triste? Vinho é sinônimo de alegria, mas ele está triste. Ele vai dizer: eu estou triste por quê? Porque enquanto eu estou aqui, no bom e no melhor, o meu povo, os meus pais, a terra dos meus pais, está em ruína. A Bíblia diz que o rei vai dar tudo que ele precisa, vai dar carta, vai dar tudo, para que ele vá até lá. Sabe de uma coisa? Neemias precisava ir lá? Talvez. Quem não entende o propósito vai dizer que não. Mas sabe quando é que você entende o propósito de Deus na tua vida? Quando você percebe que o conforto não é suficiente para você.
Quando você percebe que o mais importante não é você estar numa situação confortável. Porque muitas vezes você está numa situação confortável, mas você está fazendo aquilo que você não quer fazer. O que você queria fazer é outra coisa, que talvez vai tirar você da sua zona de conforto. E às vezes a gente deixa o propósito, porque se estiver confortável, tá bom. Mas o que eu queria fazer, na verdade, não era isso. Neemias vai sair do conforto, do palácio, para ir aonde? Lá em Jerusalém, onde está tudo destruído, tudo caído, não tem nada lá. Mas o que ele tem no coração, o propósito que ele tem no coração é de ir lá. Quando você está dentro do propósito, muita gente não vai entender. Porque você poderia estar em outro lugar melhor do que aquele. Mas você está feliz com o que você está fazendo. Porque você entende dentro de você que você está cumprindo o propósito. Quem entende isso nessa noite? Sabe aquela coisa? Eu vou trabalhar naquela empresa para ganhar 30 mil reais por mês. Mas na verdade o que eu queria fazer nem paga tudo isso. Talvez pague 10, mas eu estaria tão feliz se eu tivesse naquela de 10. Porque eu entendo que o meu propósito é fazer outra coisa. Às vezes a gente está aqui confortável, e aí quando você vê alguém levando, entregando aquele marmitex para o morador de rua, para aquele que está ali, naquela noite frio, sem nada, aí você fala, nossa, eu estou aqui debaixo da coberta, ele está ali, entregando aquele ele está cumprindo o propósito. Ele poderia estar no conforto, mas ele está cumprindo o propósito. Neemias vai deixar tudo, porque o propósito que está no coração dele é restaurar os muros de Jerusalém. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, você precisa entender o seu propósito. Ei, Neemias era quê mesmo? O que Neemias era? Qual era a função de Neemias? Copeiro. Ele vai para onde? Construir muro. Ele é engenheiro? Não, copeiro. Só que ele tem um propósito no coração. Quando você entende o propósito, você vai fazer. Até mesmo aquilo que você não imaginava que era capaz de fazer. Mas quando você entende o propósito, você vai pôr a mão e vai fazer. Eu vejo, eu até queria fazer, mas eu não sei fazer. É porque você não tem propósito. Eu até queria, mas eu não sou engenheiro. Neemias nunca foi engenheiro. A Bíblia diz que ele vai levantar muro. Porque ele entendeu que esse era o propósito. Quando você entende o chamado de Deus para fazer, independente de você ter habilidade, capacidade, será que Neemias algum dia levantou um muro? Eu sei lá, mas uma coisa eu sei, ele entendeu o propósito. Ele vai chegar lá, a gente conhece a história. Está lá Neemias, tudo legal. Mas aí vai chegar, Sambalate, Tobias, Ei! Oh, dá para pôr aí o versículo aí? Dá para pôr o versículo? Neemias 6:3. Põe para mim. Está lá. E aí, Tobias, Sambalate. Seguinte, ô Neemias, trocar ideia, preciso falar com você. Vamos conversar. É o 3. Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Primeira coisa. A resposta de Neemias aí. A obra é grande e eu não posso descer. Quantos têm propósito aqui? Quem entende o propósito está sempre por cima, sabia disso? Irmão, não é soberba não. É porque quem entende o propósito, Deus vai colocar sempre por cima.
E quem está por baixo? Aqueles que querem fazer você descer. O diabo vai sempre colocar um Tobias e um Sambalate para fazer você descer do lugar onde Deus tem para você. Porque o propósito de Deus é sempre grande, é sempre por cima, é sempre elevado. Mas Neemias vai dar uma resposta: ó, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Irmão, escute uma coisa. Se você está cumprindo o propósito, entende o propósito, não fica preocupado com quem está embaixo, não. Quem está embaixo, que não entendeu ainda o propósito chamado, vai querer sempre fazer você descer. O invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha igual ele. Sabia disso? Nossa, que carro, hein? Mas se ele tiver um carro igual ao seu, ele vai invejar outra coisa sua. Porque na verdade, o que ele não quer é que você tenha. Não é outra coisa não. O invejoso quer ter um igual ao meu. Não. Ele vai ficar feliz se você não tiver. Eu não tenho, você não tem. É assim. Então, se você está no propósito, irmão, você está por cima. Então, vai ter um monte de gente te chamando por baixo, querendo fazer você descer, querendo te equiparar por baixo, mas você está por cima porque você está no propósito, e nada vai te fazer descer. Olha lá, ei Neemias, desce aqui. Põe o versículo 17 do capítulo 4. Põe aí para mim. Tantos os que construíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Irmão, ei, vem para mim. Porque cumprir o propósito também não é essa moleza toda não, tá bom? Presta atenção, o diabo vai querer fazer sempre você descer, largar a mão da obra que Deus tem para a tua vida, largar a mão do propósito, descer para ficar discutindo com ele. Mas Neemias, a Bíblia diz que enquanto ele segurava a ferramenta numa mão, na outra segurava a arma, irmão. Presta atenção numa coisa, Neemias está dizendo, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou no propósito, eu estou cumprindo o propósito, eu estou cumprindo aquilo que está no meu coração. O inimigo pode se levantar, o diabo pode se levantar, eu até morro, mas eu morro cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida. Nada vai me tirar dessa postura, nada vai me tirar dessa decisão que eu tomei no meu coração. Eu posso até morrer, mas morro cumprindo o que Deus mandou. Enquanto levantava, espada aqui, né? Pega um bloco, põe aí. Eles usavam uma mão só, porque se o inimigo viesse, eu morro no propósito, mas eu não deixo. Assim como você se enxerga dentro de você, você é. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que ser meio assim, irmão. A gente tem que ser dessa maneira. Para que eu fui criado? Qual o propósito? Façamos o homem à imagem e semelhança. E aí Deus olhou para o homem e disse assim: governa. E aí a gente vê um monte de crente acuado, intimidado, descendo do propósito, abandonando o propósito, com medo do inimigo. E aí, no primeiro fracasso, Moisés achou que ele ia ser o libertador, que ia ser pela espada. Já matou logo o egípcio, já teve que dar no pé. Pensa Moisés lá agora, no deserto, frustradão, meu, né? Mas um dia de fracasso não justifica você abandonar o propósito. Você pode ter perdido a luta, mas você não perdeu a guerra. Tem horas que a gente tem que recuar, refazer as estratégias e avançar de novo, porque a guerra não acabou. Você está vendo a guerra lá na Ucrânia? Então, sabe? Tá, perdeu numa cidade, mas a gente ganhou na outra.
Aí parece que o maior está ganhando, que a Rússia está ganhando. Não, mas as pequenas vitórias estão acontecendo para a Ucrânia também. A questão é, se eu estou no propósito de vencer essa guerra. Aí eu olho para dentro de mim, como disse Salomão, não existiu ninguém na terra tão inteligente, tão sábio como Salomão. A Bíblia diz que só Jesus é mais sábio que ele. E ele vai dizer isso. Como eu olho para dentro de mim e me vejo, é assim que eu sou. Pergunta para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele, como você se vê? Como você se vê, irmão? Como? Lembra do Rei Leão? Hakuna Matata. O Timão e o Pumba, esse leão vai comer nós. É o seguinte, você gosta de vegetal. É igual aquela metáfora. O pastor achou o leão, filhote, e aí ele levou, e ele criou o leão no meio das ovelhas. E o leão está lá. Todo dia estava lá as ovelhas, até um dia que as ovelhas estão bebendo água, aí do outro lado do rio, na floresta, o leão, as ovelhas todas deram no pé, e o leão também. Ele volta depois, no outro dia, para tomar água no rio. Quando ele olha para a água do rio, ele vê o reflexo dele, ele se assusta, porque era o leão. Ele não percebeu que o leão era ele. E ele fica assustado. E quando ele ouve o rugido do leão do outro lado, e ele olha para o leão, ele vê que ele é parecido com o leão. A identidade dele é parecida com aquele que está do outro lado. E as ovelhas estão ali. Ele percebe que ele não é ovelha, que ele é leão. Agora é difícil a decisão. Porque agora eu percebi que eu sou leão, não sou ovelha. Que caminho eu vou trilhar agora? O leão está lá na floresta. As ovelhas estão ali. O pastor tem que dar comida, bebida. O leão não. O leão é o rei. Essa é a decisão mais difícil, quando a gente percebe que a gente não é ovelha, a gente é leão. Porque aí você tem que decidir. Ou você reina, ou você governa, ou você domina, ou vai viver para o resto da vida ali no curral, dependendo do pastor. Então, vem cá. Na floresta, o leão é o rei. Só que só tem o leão na floresta? Não. Na floresta tem a hiena, na floresta tem as cobras, tem um monte de coisa lá. Talvez desconhecida, porque eu sempre fui ovelha. Eu nem sei o que me espera lá. Mas se eu tenho certeza do meu propósito, que eu fui chamado para ser o rei, essa é a questão. É quem sou eu. Demorou, né? Era o Simba, né? Demorou para o Simba entender que ele era um cara. A gente não está entendendo o que a gente é, irmão. Eu vejo um monte de crente acuado, amedrontado. O diabo deitando, enrolando, arrebentando. Casamento, relacionamento, a saúde quebrada, destruída, emprego e não tem nada. Ele vem para a igreja se arrastando. Nasci para sofrer, vou acreditar. Para com isso! Olha para o espelho e vê quem você é. Enxerga quem você é. Tem muito crente olhando no espelho e se vendo fracassado, destruído, humilhado. E não foi esse o propósito que Deus chamou. Deus está assim,
Ó, Adão, governa aí. Você vai governar, você vai dominar sobre todas as coisas. A selva não é para qualquer um, não. Talvez o conforto do curral, todo dia uma comidinha, né? Todo dia uma aguinha, leva lá para beber. Tem muito crente que essa condição de confinamento está interessante para ele. Aí Deus está dizendo assim, você é leão. Liberdade. A selva é toda sua. Você que domina, cara. Mas aqui tem uma aguinha, um pãozinho todo dia. Aqui um capinzinho para dormir. Quem está entendendo, diga amém. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Viu? Sai daqui olhando para você mesmo. Às vezes a gente olha tanto para o outro, né? Para o lado, para o irmão, para a irmã. Só que hoje, o Senhor está chamando para olhar para mim mesmo. Para mim olhar para mim. Porque como eu me imagino em minha alma, assim eu sou. Sabe? Eu vejo aquele americano famoso, Martin Luther King, pastor. Quando eu vejo ele naquele lugar lá que passa aquela cena, milhões e milhões de pessoas ali, né? E ele dizendo assim, ó, eu tenho um sonho. I have a dream. Mataram ele. Mataram o sonho dele. Existia um propósito naquilo. Quando existe um propósito, irmão, existe um legado. Você pode até morrer, mas o propósito que Deus tem na sua vida vai continuar na sua família, vai perpetuar, vai durar. Entenda isso, irmão. Perceba isso. Nelson Mandela tinha um sonho, não tinha? Tinha. Acabar com o apartheid lá na África. Pegaram, meteram ele na cadeia, ficou 28 anos preso. Mas ele tinha um propósito. Quando ele saiu, presidente. Aí, muito crente na cadeia. Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Deus não me quer. Deus colocou isso no meu coração, de chegar lá, de mudar isso. Mas onde eu estou? Olha a situação que eu estou vivendo. Olha pelo que estou passando. Quem entende, diga amém. Quando ele saiu, beleza. O diabo pode até conseguir retardar o propósito que Deus tem na sua vida. Mas se você se permanecer firme, vai se cumprir. Fique de pé, fique de pé. Vai se cumprir. Vai. Não desiste. Talvez o dia não foi um dia bom, mas vai se cumprir. Quantos têm um sonho aqui? Ó. Quantos sonhadores eu tenho aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Abaixa a mão, diga para o teu irmão, diga para ele. Sonha. Dores. Diga, no sonho tem dores. Termina com dores, mas é sonho. Quantos vencedores? Na vitória tem dor. Não, mas eu quero a vitória só, eu só quero o sonho. José também. Mas ele viveu as dores. Toda vitória tem dor. Todo sonho. Irmão, é um pacote. O problema de muito crente é esse. Eu só quero sonhar, mas eu não quero. Eu só quero vencer.
Eu só não quero a dor. Está repreendida a dor, hein, bispo? Então. É pacotinho, irmão. Entenda isso. Mas olhe, que essa palavra venha arder no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, hoje não é culto para orar. Porque eu preciso que você olhe para dentro de você. Se possível, quando você chegar na sua casa, olhe no espelho e veja quem você é. Não é aquela hora que você para lá para pentear o cabelo, nossa, como eu sou linda, como eu sou maravilhoso. Não, esquece, eu me amo. Olha para o espelho e vê quem é o cara que está do outro lado. Olha para dentro de quem está do outro lado. E se enxergue nele. Assim como você se vê, assim você é. Como você tem se visto. A gente tem facilidade para olhar o outro, né? Quantos aqui já fizeram aquela entrevista, aí o psicólogo chega, eu faço isso direto, que eu tenho que fazer curso por conta da função, então eu tenho que passar direto. Aí o psicólogo chega, quem é você? Para você escrever. Escreva aí, em 15 linhas, quem é você. Tem gente que não consegue escrever 2. Você já fez ou não? Agora sim, falando é fácil, né? Escreva 10 qualidades suas. Eu vou pôr 20? Aí vem outra parte. Escreva 5 defeitos. Eu? Não. Eu vou pôr 1 aqui, tá bom. A gente tem dificuldade de olhar e enxergar a gente mesmo, irmão. Entendeu? Descreva em 10 linhas quem é você, doutora. Ai, meu Deus. 2 linhas escrevi aí. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A gente tem dificuldade. O diabo faz isso com a gente. E Salomão falou aqui, quem somos nós? E Deus também falou, eu fiz você a minha imagem, você é para governar, você é para dirigir, você está na frente. Você é uma cópia minha. Se eu sou uma cópia de Deus, tem algo de Deus dentro de mim. Então esse é o propósito. Eu preciso entender isso. Eu não estou, quem sou eu no meio desses 6 bilhões de pessoas na Terra? Não, eu estou aqui para cumprir um propósito. Não, eu não estou aqui para encher a terra. Não, para encher. Eu estou aqui nessa igreja para quê? Para encher a igreja? Não, existe um propósito. Você acha que saiu de Osasco para vir aqui? Não, é porque precisa ter gente, a igreja. Sabe, hoje eu vejo as pessoas, igrejas cheias. Eu vejo, igrejas cheias. Mas a maioria das pessoas não sabe qual é o propósito delas estarem ali. Esse é o problema. E aí quando ela vai embora, sabe o que acontece? Ela vai embora. Porque ela ainda não entendeu qual é o propósito dela de estar ali. A gente precisa encontrar o propósito, saber qual é o nosso propósito de cada um de nós aqui. Senão não tem por que estarmos aqui. Essa é a verdade. Existe um porquê. Mas eu é que tenho que encontrar dentro de mim. Por que eu estou aqui? Existe um propósito da sua família. Quantos já não pensaram assim? Ai, nossa, por que eu sou filho do meu pai? Por que eu sou filho da minha mãe? Por que eu não nasci na casa do vizinho? Por que eu não sou filho? Por que esse é meu pai? Por quê? Existe um propósito. Até porque, antes de você nascer, já tinha aquele monte de espermatozoide e você chegou. Já tinha esse propósito já. Podia chegar outro, não chegou você. E não chegou gêmeo, não chegou... Bom, ninguém aqui tem gêmeo, né?
Não chegou gêmeo, não chegou trigêmeo, não, chegou só você. Só você chegou lá. Tinha um propósito, desde lá já. Vai, você que vai chegar. Ei, fertilizou. Pronto, era você. Ali. Propósito. Ou os outros ficaram para trás. Tem propósito. Irmão, oi, alô, existe um propósito. Tem um propósito para onde você vai. Tem um propósito para o teu futuro, para o teu amanhã, para a tua nova vida, para viver com Cristo. Tem propósito. É só lá. Não, tem propósito aqui também. Estou esperando quando Jesus voltar. E aí? Aquilo que eu falei. Tem muito crente que ele vai para o céu. A vida dele foi um inferno aqui. Por quê? Ele não entendeu o propósito. Eu vou sofrer aqui, mas pelo menos quando Jesus voltar. Aí quando Jesus voltar para a filha, por que você sofreu tanto assim? Nem precisava. Mas sofre porque não entende o propósito. É para você ser feliz. É para você ser feliz, dominar, governar. É para você estar por cima. Esse é o propósito. Está sofrendo? Não tem propósito nisso. Está dando tudo errado? Verifica, refaz a trajetória. Propósito. Demorou para Moisés refazer, né? Sou Deus. Moisés, é o seguinte. Você achou que o propósito era esse? Passar a espada nos egípcios lá e pá. Não, o propósito é outro. É de outra maneira. Agora vai no propósito, Moisés. Vai lá, fala com o faraó, entendeu? Quando Deus fala com Moisés, Moisés ainda tenta dar uma mudadinha. Então, eu sou gago. Jesus, não. Põe aí. Põe Arão, não. Relaxa, não é esse o propósito. Eu vou até usar também. Mas o propósito é você vai na frente. Deus tem um propósito para você, não põe. Deus está falando aqui, hein? Deus tem um propósito para você, não põe ninguém no lugar. Tem muito crente que terceiriza. Aí ele acha que ele está sendo legal. Não, é porque vai lá. Não, é você mesmo. Mas ela é mais capacitada. Neemias era engenheiro? Não. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Pronto. Parecia que Moisés era meio preparado, porque ele fez faculdade e tal, mas Neemias não era engenheiro. Porque se a gente sai do propósito, igual o João Batista, voz que clama, fica aí, João. Aí. Não, ele achou de ir lá falar com Herodes. É o seguinte, esse negócio aí está errado, foi pregar. Deu ruim, pá, cabeça rolou. Porque era para ele clamar no deserto, não no palácio. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que você entendeu o que Deus falou comigo e com você hoje aqui. E vá para casa com essa mensagem, com essa palavra, crendo, acreditando e confiando. Se você ainda não encontrou o propósito, saia daqui hoje procurando isso. Procure. Não, tem um propósito nesse casamento. Tem. Nossa, não dá, eu desisto. Não tem propósito. Talvez o propósito seja salvar ele. Talvez o propósito seja mudar a vida dela. Mas tem propósito. Nossa, meus filhos, tem propósito. Eles são seus filhos? Tem propósito, hein? Por que Deus não deu para o vizinho, deu para você? Mas ele é difícil. O senhor não conhece eu não conheço seus filhos, talvez. Mas que tem propósito, tem. Se Deus deu ele a você, é porque tem propósito. Tem propósito nisso. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite e declarar que essa palavra, aonde ela chegar, Senhor, vai se cumprir o propósito. Deus me chamou para dominar, para governar. Eu sou imagem e semelhança dele. Há algo de Deus dentro de nós.
E nós queremos fazer menção. Eu vou olhar para dentro de mim, eu vou olhar para dentro de mim, e eu vou encontrar em mim o verdadeiro propósito. Deus me criou, Deus me trouxe, Deus me fez com um propósito, e eu vou viver o propósito de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na escola, na faculdade, no meu ministério. Eu vou viver o propósito, eu vou viver o verdadeiro propósito. Deus me chamou para cumprir um propósito na terra, e eu não vou descansar enquanto não cumprir aquilo que Deus colocou. Deus confiou a mim governar, está por cabeça e não por cauda, está na frente e não atrás. Deus me chamou para isso, e eu hoje quero me imbuir, eu hoje quero tomar posse do propósito para a minha vida, do propósito para o meu futuro, para o meu amanhã. Isso que eu faço nessa noite aqui, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Eu sei, Senhor, que talvez eu estava incomodada como Neemias, porque o que ele queria era estar em Jerusalém, não no conforto. Ele queria fazer aquilo que estava no coração. A partir de hoje, o que vai me prender não são aquilo que a sociedade acha que é para mim, não é aquilo que o mundo acha que tem para mim. O que vai me atrair é o propósito, é o propósito. O propósito não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata. O propósito não é muitas vezes aquilo que me traz conforto, mas se eu estiver no propósito, eu vou estar feliz. Se eu estiver no propósito, fazendo aquilo que Deus tem, isso vai me alimentar, vai me fortalecer, vai me colocar de pé, e eu vou estar por cima. O que me leva para cima não é o dinheiro, não é o status, não é o emprego, não é a classe social. O que me leva para cima é cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida, é cumprir aquilo que Deus quer de mim. Então hoje eu estarei por cima, porque eu estarei no propósito, porque eu viverei o propósito. Assim será, Senhor. Eu quero declarar nessa noite, na vida de cada um dos teus filhos aqui, na vida de cada um dos teus servos, eu quero liberar essa palavra única, profetizar, que a partir de hoje, você estará focado no propósito que Deus tem para você. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia! Glória! Aleluia! Amém? Tem propósito, sim ou não? Eu vou olhar para mim e vou ver em mim. Como eu me vejo, assim eu sou. Como você tem se visto? Sabe? Como você tem se visto? Às vezes eu vejo quem dizendo assim: eu estou cansada. Tem se visto cansado. Tem se visto desanimado. Tem se visto decepcionado. Você é leão. Você é leão. Você é leão. Né? E tem muita gente só no balido. Alguém tem medo da ovelha? Agora todo mundo tem medo e respeita o leão. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Nessa metáfora. Quando o leão olhou e viu o leão na água, ele mesmo viu ele mesmo, ele teve medo dele mesmo. Às vezes a gente tem medo da gente mesmo. A gente tem medo do que a gente é capaz de fazer. Por isso que a gente não faz. Por quê? Vai que não dá certo. Mas olha, eu sou um leão.
eu posso fazer, mas eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu me prendo em mim mesmo, pastor, muitas vezes. A gente é assim. E Deus olhando, dizendo assim, cara, você é um leão. As pessoas olham para mim e falam, eu queria ser igual ao pastor Emerson. Eu queria ser igual a Conceição. Mas eu mesmo olho para a água. Que medo. Que medo de mim mesmo. Que medo de encarar eu mesmo. E aí eu fico naquela. Acho que hoje Deus está falando de psicologia aqui hoje, não é possível. Mas é porque você precisava dessa palavra. Porque ela cura homens e mulheres por dentro aqui. Eu tenho medo de mim mesmo. Você já se surpreendeu com você mesmo? Rapaz, eu nem sabia que eu era capaz. Neemias. Neemias não se surpreendeu com ele porque ele sabia que ele podia fazer. O problema é que você não sabe do que você é capaz de fazer. E aí, porque você não sabe, você não faz. Porque o que nos faz fazer é em Deus. Porque eu não sei, mas aquele que está em mim, ele é capaz. Porque eu vivo no eu. Realmente eu não posso. Mas aquele que está em mim é capaz. Aquele que está em mim é grande. Sabe aquele que eu sou cópia dele? Ele me fez igual a ele. Tem algo dele em mim. Se ele pode, eu posso. Guarda isso. Vamos para casa. Aleluia! Glória a Deus. Amanhã é quarta-feira, tem culto de oração. Quinta-feira, se você aguentar, vem mais um pouco comigo aqui. Eu acho que é comigo. E vai ser bênção. E vai ser glória. Sábado, tem aí. É sábado, né, pastora? Ixi, olha. Sábado nós homens vamos ficar só lavando e passando, e cozinhando em casa, sozinho, comendo ovo frito. Sentindo saudade da mulher. Mas as mulheres lá só não pensam. Vai ser benção. A gente aguenta. A gente não morre. Porque a gente sabe qual é o propósito. A gente sabe qual é o propósito de tudo isso. É por isso. Quando você sabe qual é o propósito, irmão, é benção. É benção. Pai, quero agradecer a Ti por esse culto, pela vida de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que estiveram aqui nessa noite, e aqueles que nos ouviram pela internet. Leva, Senhor, Teus filhos em paz, leva para casa, para os lares, abençoa cada um dos Teus servos de forma plena e sobrenatural. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja hoje eternamente sobre tua vida. Eu declaro e eu profetizo, vá em paz. Eu te abençoo, em nome de Cristo Jesus. Dá um abraço, irmão, que está ao teu lado, diga para ele, te abençoo, em nome de Cristo Jesus.